Alô? Boa tarde, Aron. Desligou. Você desligou. Aí. Boa tarde, Aron. Boa tarde a todos e todas. Eu vou me identificar inicialmente. Eu me chamo Bruno Ribeiro de Paiva. Eu sou membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, onde eu estou a partir da minha vivência em Pernambuco como presidente do Instituto Dom Helder Câmara, que foi a instituição criada pelo arcebispo de Olinda e Recife, aqui do Rio, tão conhecido, e também como advogado trabalhador rural, a FETAP e algumas entidades sindicais. Bom, as perguntas que estão colocadas hoje para a nossa mesa, colocadas para esta mesa, colocadas para este país, para o futuro, também foram enfrentadas no último ano pelo Conselho do qual faço parte, com uma contribuição muito ativa do nosso Aron Belink da Vita Civilis. Esse conjunto de conselheiros, o Conselho é formado por cerca de 90 membros escolhidos pelo Presidente da República e que tem em si uma grande diversidade. Você tem lideranças empresariais, lideranças do mundo do trabalho, lideranças de ONGs, lideranças governamentais, e nesta diversidade é que está a riqueza daquele Conselho, ou seja, a capacidade de superar os conflitos de ideias que aqueles membros guardam na sociedade e trazer para uma posição consensual dentro de um Conselho que busca formular políticas públicas, diretrizes e sugerir ações ao governo federal. Então nós travamos um conjunto de debates dentro desse Conselho e com a participação muito ativa da sociedade civil, da academia, que também tem alguns reitores que são membros do Conselho, né? E produzimos um conjunto de debates em torno das questões que estamos discutindo hoje à tarde, né? Ao final, desenvolvemos diálogos sociais em várias regiões deste país e discutimos com muita intensidade um documento que tem muita qualidade, muito conteúdo, que orientou, que subsidiou a posição oficial brasileira na ONU, né? Foi um dos textos importantes que o Itamaraty e o governo federal considerou, né? E que envolve a subscrição por 70 entidades importantes desse país e que estabelecem não apenas consenso quanto a metas, diretrizes e prioridades, mas estabelece também um compromisso de agir no pós-Rio+20. A consciência que predominava em todo o Conselho, e eu acho que em todos nós, e que crescentemente tem que ser horizontalizada, é que nós já passamos um pouco, bastante além do tempo dos conceitos. Nós estamos agora no momento das atitudes, é o que o planeta exige, ele está apontando esse caminho, e nós ainda estamos, por exemplo, aqui na Rio+20, impactados todos, porque nem em torno dos documentos os países estão conseguindo, as várias delegações estão conseguindo avançar. Então, em torno desse raciocínio, o importante são as atitudes e não os conceitos, embora os conceitos adequados sejam essenciais para orientar o que deve ser feito, né? Nós discutimos muito dentro daquele Conselho o que eram os conceitos da economia verde, do desenvolvimento sustentável e de uma transição já iniciada neste país e em alguns lugares do mundo, na superação de padrões de consumo e de produção que são absolutamente insustentáveis, como nós tão bem sabemos. Então, desde a discussão da nova governança, é essencial que nós saibamos construir neste país, nesta Rio+20, neste planeta, uma governança que torne as metas e objetivos consensuadas, que garanta a efetividade. Talvez tenha sido o grande problema da Rio 92, que conseguiu introduzir a questão ambiental na agenda mundial, mas teve muito baixa efetividade em torno dos seus consensos. Não é? A criação progressivamente de uma economia de baixo impacto de carbono, de baixa emissão, mas que também integre, não é? Inclua, que gere empregos decentes, não é? Sem que erradique pobreza, sem ampliar impactos, é o grande desafio para o nosso país, para o mundo todo, não é? De certo modo, temos que oferecer soluções para os bilhões
de chineses, de indianos, de brasileiros, de latino-americanos, que não se conformarão de ouvir de nós que eles não podem ter mais o acesso aos benefícios do progresso, né, e a gente manter a desigualdade nos padrões que está aqui, neste momento. Então, esse desafio foi muito discutido dentro do Conselho, e eu acho que é a principal discussão hoje no mundo, como erradicar a pobreza sem ampliar a geração de impactos. De certo modo, isso debatemos muito lá também. Nós vivemos no Brasil o que o mundo todo vive. O Brasil é um país, pela sua extensão e diversidade de ecossistemas e de situações, nós temos desde polos de industrialização dos mais avançados do mundo, como São Paulo, e temos situações no meio Nordeste, ou na Amazônia, ou no Rio Grande do Sul, que exigem tratamentos diferenciados. Os conceitos de sustentabilidade variam de uma região a outra no Brasil. As soluções, as medidas também são diferentes nos diversos locais. E, de certo modo, nós temos aí uma grande missão, porque essa diversidade brasileira é que existe no mundo. Então, uma das perguntas que está colocada é exatamente essa: qual é a contribuição do Brasil? No Conselho nós tivemos um consenso claro: a contribuição do protagonismo, a contribuição do exemplo. Não é a contribuição só da diplomacia, do conceito, é a contribuição efetiva de solucionar essa diversidade, de encontrar a resposta para essas questões de uma maneira concreta e que possa contribuir com o esforço mundial para também responder esses mesmos problemas. A governança interna no Brasil também em torno da efetividade e do desenvolvimento de metas e conceitos e objetivos claros também foi outro ponto muito debatido. E hoje também é uma questão a ser melhor resolvida. A governança no Brasil, a governança global, eu acho que Copenhague nos mostrou, e os problemas que estamos vivendo no planeta estão nos mostrando com muita clareza que os governos não bastam, eles não têm nem vontade, nem condição de executar essa agenda, de construir a transição para uma economia verde, para o desenvolvimento sustentável, sem uma ampla participação social. E eu acho que a nossa Rio mais 20 também traz uma bela reflexão a isto. Nós temos um mundo lá para além do viaduto do Joá, um mundo oficial que está ali frio, seco, sem conseguir. E todo um debate e todo um conjunto de sonhos e de perplexidades pulsando ou na cúpula dos povos ou aqui. E eu acho que isso é uma reflexão que precisa ser, é uma convivência que precisa ser melhor resolvida e melhor aprofundada. E o Brasil também tem um papel nisso. Eu, pessoalmente, costumo sempre lembrar, por exemplo, em matéria de governança, nós temos uma governança na ONU extremamente desigual. Ela tem um Conselho de Segurança com 8 países, está se reformulando, e as outras 193 nações, ou perto disso, de certo modo, tem parte da sua soberania afetada nesta governança, porque ela é desigual. O poder é conferido de uma maneira diferenciada para 8 países, o que não se sustenta do ponto de vista de qualquer conceito. E aí a agenda brasileira também precisa melhorar. Há muitos anos que nós assistimos à meta principal da diplomacia brasileira. Prazer imenso em estar aqui repartindo essa mesa com a senhora. O ponto principal da diplomacia brasileira tem sido obter um assento no Conselho de Segurança. Às vezes me espanta que o Brasil esteja postulando não mudar a desigualdade da governança, mas queira um espaço na desigualdade. Eu quero um espaço na desigualdade, eu quero fazer parte do Conselho de Segurança. Se for fazer parte para mudar a governança, para tornar o debate dentro da ONU de maneira mais igualitária, que bom que o Brasil tem essa agenda. Mas para querer apenas o seu espaço e o seu cantinho na desigualdade, para estar dentro daqueles que impõem as diretrizes para o mundo, eu acho que a agenda brasileira, se for por aí, não é uma agenda do povo brasileiro, não é uma agenda nossa. Então nós temos também como outra questão importante que foi discutida, e já mencionava aqui, o desafio da erradicação da pobreza, combinada com a construção de cidades sustentáveis, que envolve conceitos amplos que a gente tem discutido tanto e conseguido avançar
menos do que precisamos nos resíduos sólidos, na questão de transporte, nos problemas saindo da cidade e das florestas. Nós estamos vendo agora nesse debate sobre o Código Florestal como vai ser difícil estabelecer metas, objetivos e consensos, né? E a gente espera, ele ainda está muito aquém daquilo que a natureza e o povo brasileiro precisa, mas a gente espera que afinal o formato que está agora proposto possa ser ampliado quando a sociedade retomou o debate sobre o Código Florestal. Enfim, nós temos aqui um limite muito grande de tempo para quem fala, e muitas coisas a repartir, muitas coisas a pensar juntos. Eu já estourei, Aron, um pouco o meu tempo, e em resumo eu gostaria de me focar nessa questão final, o papel do nosso país. Eu dizia, é o do exemplo, é o do protagonismo, é de resolver os problemas que o mundo todo precisa resolver e que nós encerramos dentro do nosso país, a diversidade de regiões, a diversidade de problemas, e fazer isso pela realização, pelo exemplo e por solucionar uma questão que também está presente no mundo, a erradicação da pobreza. Os pobres são os primeiros penalizados pelo aquecimento, pelas mudanças climáticas, os primeiros países que estão condenados a desaparecer se nós não tomarmos atitudes mais eficazes do que estamos tomando. São países que não emitem carbono, são países, as nações ilhas, são países pobres. Na Europa, quando o frio chega a patamares que não conhecidos, os que morrem são os pobres. Então, a questão da erradicação da pobreza também ela está extremamente relacionada com as questões da sustentabilidade e da construção de soluções para esse grande impasse que nós vivemos atualmente. E agradeço a todos e todas a atenção e aqui permaneço à disposição para os debates que se seguirão às nossas falas. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. E então acho que eu passaria agora a palavra para a Marina Silva. Lembrando que nós estamos fazendo uma fala introdutória de mais ou menos 10 minutos para cada um dos membros da mesa e vamos com isso ter um tempo para interagir diretamente com vocês, respondendo perguntas e entrando nos pontos, ok? Marina, bem-vinda, muito obrigado. Boa tarde, meus parceiros de mesa, boa tarde a todos vocês. Eu acho que a gente está vivendo aqui um momento interessante, A gente está falando sobre as prioridades brasileiras para a cúpula Rio+20. Com certeza é um momento histórico na vida do planeta e do nosso país. Há 20 anos atrás nós nos reunimos aqui e 182 países tomaram grandes decisões. A decisão de que precisávamos tomar medidas sérias e urgentes sobre clima em função do aquecimento global, sobre biodiversidade em função da perda de biodiversidade, que hoje perdemos 1000 vezes mais biodiversidade do que há 50 anos atrás, e em função dos processos avassaladores de desertificação em várias regiões do mundo. Saímos também daqui com o termo de referência da Carta da Terra e a Agenda 21, que deveria ser implementada em todos os cantos do planeta. Foram discussões relevantes. E por que essas discussões foram relevantes? Porque aquela reunião de cúpula, ela foi fortemente pautada pelos alertas dados pela ciência, que desde o Clube de Roma, passando pelo relatório Brundtland, dizia que a vida no planeta está sob ameaça. A ciência tinha um papel muito importante. E com essas informações, a opinião pública internacional moveu-se e comoveu-se para fazer com que os líderes políticos do mundo tomassem uma atitude. 182 países. Alguns países foram para casa, ratificaram essas convenções, outros não, como é o caso dos Estados Unidos, que até hoje não ratificou a Convenção da Biodiversidade, não assumiu compromissos no Protocolo de Kyoto.
E, a partir daí, tivemos alguns avanços, sobretudo no que concerne à governança, mas com baixa implementação. E por que a baixa implementação? Porque nós não temos um órgão forte, um mecanismo forte para meio ambiente e nem os instrumentos financeiros para viabilizar essa implementação. E o resultado é que 20 anos depois, nós estamos aqui com uma situação dramática. Qual é a dramaticidade da situação que nós temos? Denunciada em vários processos anteriores, inclusive o processo de Durban agora, na Convenção do Clima, em que se chegou à conclusão de que o paciente está na UTI e as medidas vão ser tomadas daqui a 10 anos. A dramática situação que nós temos aqui é o seguinte: ao longo desses 20 anos, a luta do poder pelo poder, do dinheiro pelo dinheiro, que sacrifica os recursos de milhares de anos pelo lucro de apenas algumas décadas, como nesse momento está sendo feito aqui no Brasil com a mudança do Código Florestal, foi aos poucos exilando a ciência desse debate. Os cientistas continuam produzindo, os cientistas continuam alertando, mas eles estão exilados. Em 92 eles estavam dando o termo de referência junto com a sociedade. Nesse momento, com a maioria dos políticos domesticados pela crise econômica, estão nos pedindo que baixemos as nossas expectativas. Ora, se os problemas continuam no mais elevado nível de complexidade e de risco para a vida do planeta e das outras formas de vida e da nossa, como podem pedir que baixemos as expectativas? As expectativas para a sociedade, para a comunidade científica, devem continuar no mais elevado nível de exigência. Quem está baixando os compromissos não é a sociedade. Quem está dizendo que os problemas diminuíram não são os cientistas. São as lideranças políticas, que eu nem sei se virão aqui, que estão fazendo esse anúncio de que as expectativas devem ser baixas. Não devem ser baixas. Estamos vivendo um momento de urgência, de emergência, uma crise civilizatória em que todos deveríamos estar aqui mobilizados para acrescentar esses 20 anos o mais compromisso com a proteção da biodiversidade, mais compromisso com o problema das mudanças climáticas, mais compromisso com o problema da desertificação, mais compromisso com os termos de referências colocados na Carta da Terra. Senão nós vamos sair daqui apenas com o número 20, sem o mais. Quiçá não saiamos daqui com o Rio menos 20. Por quê? Nesse momento, para avançar as negociações, estão dizendo que então não se discute o fundo agora, para implementar. Deixa para 2014. Em compensação, vocês nos deixam com o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, como se não tivéssemos responsabilidades. Ou seja, ricos e pobres decidem mais uma vez adiar o futuro. Não tem como adiar o futuro. Então o papel do Brasil é muito grande. Tem uma importância fundamental. Do mesmo jeito que em 92 nós fomos capazes de liderar um processo que saiu daqui com 3 grandes acordos. Por que não 20 anos depois, em que a opinião pública nacional e internacional está mobilizada, a gente vai deixar por menos? Não, agora é a hora de acrescentar o mais. E o mais, no meu entendimento, o Brasil tem um duplo papel. O papel que ele exerce dentro de casa e o papel que ele exerce na sua relação com os quase 200 países que vão estar aqui. Se ele cumprir adequadamente esse papel dentro de casa, estará com uma força enorme para fazer aquilo que a humanidade espera de qualquer um que vai liderar qualquer coisa, que lidere pelo exemplo. E liderar pelo exemplo é, na agenda de desenvolvimento sustentável, buscar as respostas necessárias para que a gente possa sair daqui com os meios de implementar a agenda. Que a gente possa sair daqui com o fortalecimento de um sistema
que nos dê as condições para implementar essa agenda. O fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente brasileiro precisa continuar sendo realizado nas suas diferentes dimensões. Porque nesse momento nós estamos vivendo o enfraquecimento de algo que nos é muito caro. E se o Brasil desidrata o seu próprio Sistema Nacional de Meio Ambiente, como está fazendo na mudança da legislação, deixa de liderar dentro de casa e, portanto, pede força e potência para continuar liderando pelo exemplo, em função das coisas que hoje precisamos que aconteçam. O Brasil tem também o papel de cumprir um tensionamento positivo para que façamos mais na relação com os demais países que estarão aqui. Não ficar refém das posições atrasadas do G77 e protagonizar com a qualidade que tem de ser uma potência ambiental. O Brasil é uma potência ambiental e, como potência ambiental, deve ser o primeiro interessado em proteger os 60% de floresta que ainda tem, de proteger a potência hídrica que é, porque ela diz respeito também ao equilíbrio de todo o planeta. O Brasil é uma potência ambiental e deve liderar pelo exemplo. Fazer o tensionamento não significa esquecer que tem que fazer mediações. Então o Ministério do Meio Ambiente, no meu entendimento, deveria estar cumprindo com esse papel de tensionar para que possamos ter ganhos nas agendas. Na agenda da governança, ter um órgão no âmbito das Nações Unidas, a exemplo do que temos para comércio, a exemplo do que temos para a saúde. Eu e o ministro Celso Amorim havíamos assumido uma posição favorável à ONU em 2007. O Brasil retrocedeu nesse compromisso e agora está pedindo tão somente o fortalecimento do PNUMA. O papel do Brasil deveria ser no sentido de que queremos um organismo com força para viabilizar a governança e articular os meios de implementação para que essa agenda saia das intenções e do papel. As pessoas dizem que é muito difícil ter isso para meio ambiente, que afinal de contas nós devemos convencer as pessoas, chega de regulação, chega de imposição e etc. Por acaso alguém diz isso em relação ao comércio? Experimente fazer dumping no comércio para ver se não tem regras que precisam ser rigorosamente cumpridas. Em meio ambiente pode fazer dumping à vontade, não é? Aumentar a produção por expansão da fronteira agrícola e não tem problema. Não, em relação ao meio ambiente temos que ter, sim, um organismo forte para articular os meios, para que a governança seja uma governança que viabiliza os meios transversais. Porque não dá mais para meio ambiente no âmbito dos Estados Nacionais ser uma agenda dos Ministérios de Meio Ambiente. Tem que ser uma agenda do Ministério da Agricultura, dos Transportes, de Minas, de Energia, de Ciência e Tecnologia, de Educação e do Ministério da Fazenda também, porque sem os recursos para implementar as decisões, não há como fazer as mudanças. Tem que ser uma agenda dos organismos de financiamento, se os órgãos de financiamento no âmbito dos Estados Nacionais e no plano global continuarem financiando e estimulando a economia de alto carbono, nós nunca teremos a economia de baixo carbono. É por isso que a gente perde um tempo enorme discutindo a cor da economia, em lugar de estar discutindo o desenvolvimento sustentável. Eu cumprimento aqui meu amigo Fábio Feldman, que acaba de chegar e vai nos dar aqui uma grande contribuição. O Brasil tem um papel importante, um papel estratégico, o papel de liderar pelo exemplo, de tensionar e mediar para que a gente possa sair daqui com resultados que sejam importantes e relevantes. No âmbito do fundo que está sendo, me parece que adiado, é fundamental que tenhamos os meios financeiros, porque nós estamos vendo uma mobilização de trilhões e trilhões de dólares para socorrer a crise econômica. Por que não temos o mesmo esforço para socorrer a crise ambiental que ameaça e assola a vida de todos nós
e do planeta. Temos que criar os meios para isso, e obviamente que temos. A responsabilidade não é só do Brasil. A responsabilidade também é de todos os líderes que devem cumprir com o seu dever de casa em suas próprias casas. É muito fácil defender meio ambiente no ambiente dos outros. Difícil é defender meio ambiente no ambiente da gente. É muito fácil para os brasileiros que têm matriz energética limpa em 45%, dar lição em quem tem apenas 13% de matriz energética limpa. Mudem as economias fósseis de vocês, de fóssil para renovável. E é muito fácil para os que têm apenas 13% de matriz energética limpa dizer para nós: cuidem das florestas de vocês. Assim todo mundo se preocupa com o meio ambiente no ambiente do outro, em vez de se preocupar com o meio ambiente no seu próprio ambiente. Se nós viermos para cá, para que cada um, fazendo o dever de casa, comprometido em fazer o desenvolvimento sustentável no seu próprio ambiente, nós lideraríamos, por exemplo, um grande processo que nos levaria a uma governança ambiental transversal, com os instrumentos econômicos para financiar esse novo desenvolvimento, entendendo a sustentabilidade não como uma maneira de fazer, mas como uma maneira de ser. O ser sustentável do século XXI terá que ressignificar essa experiência do consumo pelo consumo, do dinheiro pelo dinheiro, que sacrifica os recursos de milhares e milhares de anos pelo lucro de apenas algumas décadas. O Brasil tem um papel importante. Eu acho que, concluindo, a humanidade precisa cada vez mais de buscar novos valores que nos orientem na política, nas artes, no comércio, na indústria, em todos os setores, na ciência, a atravessarmos essa crise civilizatória. É uma crise que se caracteriza de múltiplas crises. Uma crise econômica, uma crise social, uma crise ambiental, uma crise política e de valores. Se é uma crise civilizatória, é preciso do esforço de toda a humanidade, todos ao mesmo tempo agora. E as lideranças políticas, as lideranças empresariais, com certeza têm maior responsabilidade em tudo isso. E nós, como indivíduos, também as temos. E também a ressignificação dos valores. Eu acho que nós temos aqui no Brasil a felicidade de, durante alguns anos, de promover crescimento, redução de pobreza e diminuição de desmatamento. Algo muito positivo. Agora, com a mudança do Código Florestal, isso está seriamente comprometido. Nós temos nesse momento uma mulher liderando a crise econômica na Europa, a primeira-ministra da Alemanha. E nós poderíamos ter aqui no Brasil. Se o Brasil cumprir o seu papel de anfitrião, de alavancador de um processo que começou de forma virtuosa em 92, uma mulher, depois de 500 anos de história, liderando o que é as saídas para o novo desenvolvimento, para a nova economia. Isso seria maravilhoso, porque nós não temos mais tempo para uma transição demorada e não temos como fazer uma ruptura. Não é errado defender que venha em socorro os meios para resolver a crise econômica. O erro é achar que basta isso sem resolver e sem ter os meios para a crise ambiental. Portanto, se não há tempo para a transição e nem temos como fazer uma ruptura, nós temos que fazer uma mutação positiva, uma mutação que seja possibilitadora. E nesse momento poderíamos ter no velho mundo uma mulher liderando para ajudar na crise econômica do velho padrão de desenvolvimento. No novo mundo, uma mulher liderando a nova agenda para termos um processo de desenvolvimento que possa ser sustentável em todas as suas dimensões. Econômica, social, ambiental, cultural e, por que não dizer, política, ética e estética. A sustentabilidade não é uma maneira de fazer, é uma maneira de ser. E, como maneira de ser, não cabe em apenas um adjetivo. Economia verde. Cabe em um modelo. Desenvolvimento sustentável
na sua dimensão econômica, social, cultural, ambiental, na sua dimensão civilizatória. Esse é o papel do Brasil, esse é o papel dos Estados Unidos, esse é o papel de todos que estarão aqui ou que deveriam estar. Mas como anfitriões, nós temos a obrigação de liderar pelo exemplo, dentro de casa e na relação com os nossos vizinhos, para o cuidado com toda a casa comum. Obrigada. Quem sabe que no final dos 2 anos tem outra mulher aí. É isso aí. O jogo não acabou. Todo mundo viu os cartazes ali, ó. O jogo não acabou ainda. Vamos seguir em frente. Só está precisando de mais Neymar aí para ver se faz algum gol. Aí, bom, assim, aquela coisa, a gente preferia ter uma mulher já fazendo essa mudança toda daqui a uns 2 anos, quem sabe, né, Marina? Vamos. Mas, gente, passar agora para o Fábio Feldman, que também conseguiu aí driblar os congestionamentos e os percalços e se juntou a nós. Fábio, bem-vindo. Nossos 10 minutos aqui. Bom, pessoal, eu peço desculpas, mas eu estava no Rio Centro e talvez o melhor exemplo de uma visão do século XX é a dificuldade de mobilidade no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, quando eu tinha um evento, começava às 11 e eu não calculei que num domingo seria tão difícil chegar aqui. Então, eu queria dizer, é muito difícil falar depois da Marina, mas eu, na minha opinião, eu vou tentar fazer um pouco o roteiro do que eu acho que foi em 92 e do que está sendo 2012. Primeiro, 92. 92, para alguns de nós que teve a oportunidade de participar, era um mundo muito diferente do nosso. Quer dizer, o Muro de Berlim tinha acabado de cair, o Nelson Mandela tinha acabado de ser liberado da cadeia, da prisão. Isso é muito interessante, porque para meninos muito jovens, de 20 anos, 20 e poucos anos, imaginar que um país, África do Sul, brancos e negros não podiam conviver. Quer dizer, então vocês vejam que mundo totalmente diferente de 92 para cá. E do ponto de vista de tecnologia de informação, ou do nosso cotidiano, é só imaginar que não tinha telefonia celular nem internet. Eu sempre conto que meu primeiro telefone celular foi na Rio 92, ele era um telefone alugado que pesava 8 quilos e o aluguel por mês era um Fusca. Muitos de vocês não sabem nem que vir um Fusca só em museu, não é isso? Então, 92 foi um momento muito diferente. Eu acho que 92, na minha opinião, como a libertação de Mandela, representam pilares do que eu chamo de uma agenda do século XXI. Quer dizer, ali você começa, de certa maneira, a colocar o que nós queremos, o que nós desejamos, assinalando a diferença com a agenda do século XX e século XIX. E os atores que estavam participando da Rio 92 eram um pouco diferentes. Inclusive, quer dizer, ali eu acho que tem que se assinalar como algumas pessoas fazem a diferença, mas o Maurice Strong, que foi o secretário da Conferência de 92 e 72, eu acho que ele teve um papel muito importante, que foi um papel de liderar o processo de negociação. Aliás, pouca gente sabe, a Conferência do Rio não foi um processo único de negociação, Convenção do Clima foi Convenção de Biodiversidade foi outro, mas aí eu acho que a liderança do Strong também tem um papel importante, que é o fato do Strong não ser um diplomata. Muita gente deve achar que, bom, você veio falar mal dos diplomatas. Não é isso. É que eu acho que ele tinha a capacidade de conversar, dialogar, tanto com chefes de Estado, quanto com a sociedade civil, líderes indígenas. Isso fez muita diferença na condução daquela conferência. Inclusive é interessante, porque a Marina falou da economia verde, que foi uma iniciativa lançada pelo PNUMA. O PNUMA não teve nenhuma participação importante na Conferência do Rio. O PNUMA era um PNUMA já desde aquela época com muita fragilidade e não teve participação. O Strong fez esse papel. E no caso da diplomacia brasileira, quer dizer, eu acho que a diplomacia brasileira estava
mais orientada a exercer um papel totalmente diferente, na minha opinião, do que está exercendo nessa conferência Rio+20. E do ponto de vista, inclusive, eu faço questão de assinalar isso, quer dizer, o ponto de vista de contexto, de conhecimento, de acesso à informação, como eu disse para vocês, como eram processos negociadores diferentes, a Convenção do Clima ela foi baseada no primeiro relatório do IPCC de 1990. E o relatório do IPCC de 1990 dizia mais ou menos o seguinte: olha, há grande probabilidade que a humanidade seja responsável pelo aquecimento global. E aqui começam as diferenças. Achamos que o processo de aquecimento global será em cenários de 1,8 a 3,5 graus Celsius, e aí a grande diferença, entre 300 e 500 anos. Então, quer dizer, o cenário era outro e a informação que nós tínhamos também era outra. Inclusive, eu acho que nós cometemos alguns erros em 92. Um erro que eu acho que até de boa fé, uma certa ingenuidade de imaginar que em reunião das Nações Unidas você muda o mundo, mas enfim, você pode criar marcos importantes, na minha opinião. E o interessante, que eu sempre digo isso, é que o IPCC, eu considero uma das iniciativas mais brilhantes do final do século passado, porque o IPCC, ao contrário do que os céticos falam, o IPCC não produz ciência. Quando algum de vocês falar, os governos manipulam o IPCC na ciência, é um equívoco. O IPCC compila a ciência do mundo, e aí eu acho que é o dado importante, submete os relatórios e os sumários aos chefes de Estado e aos governos, o que vincula a ética moralmente os governos àquilo. E eu sempre pergunto, como é que nós não pensamos em criar o IPCC da biodiversidade naquele momento? Inclusive porque pessoas esquecem, mas os Estados Unidos já em 92 assinou a Convenção da Biodiversidade, mas não ratificou no Senado americano, quer dizer, a Convenção da Biodiversidade. Então, quer dizer, 92 era um outro momento e nós cometemos talvez alguns equívocos que a Marina acho que já mencionou. O primeiro deles, do ponto de vista de institucional. Quer dizer, nós assinamos a Agenda 21, a Declaração do Rio, a Agenda 21 é mais um roteiro do que teria que ser feito para o desenvolvimento sustentável, para a sustentabilidade. Eu insisto na ingenuidade, chamava 21 porque se imaginava que de 93 até a entrada do novo século nós estaríamos fazendo a transição para o desenvolvimento sustentável. E duas convenções, a desertificação foi decidida ali, mas ela foi assinada alguns anos depois. E aí começa parte dos nossos equívocos, que é quando a ONU cria uma convenção e um secretariado, quer dizer, ela departamentaliza aquela discussão dentro daquele tema, como se fosse possível trabalhar o tema de mudança do clima sem trabalhar o tema da biodiversidade e assim por diante. Então você cria a Convenção da Biodiversidade, Convenção da Mudança do Clima. No caso do clima, quando a primeira reunião das partes dos países em 95, alguém diz, olha, essa convenção é maravilhosa, mas ela tem um problema como as demais. Quer dizer, ela não tem meta num calendário. E daí surge o protocolo de Kyoto. E aqui eu quero até fazer uma defesa um pouco do protocolo de Kyoto, porque tanto em 92 quanto em 97, nós não tínhamos a mais remota noção que a China, por exemplo, viria a ser o primeiro país emissor de gás de efeito estufa. Quer dizer, o mundo mudou muito, quer dizer, nós não tínhamos esta ideia de que, enfim, quer dizer, o mundo teria mudado e essa questão da China ser o primeiro país emissor de gás de efeito estufa, e o Brasil, inclusive, em quarto ou quinto, em função do desmatamento da Amazônia. Aliás, no tema do clima, as florestas e o desmatamento também foi negligenciado em todos os relatórios do IPCC até 2007. Só em 2007 é que o IPCC reconhece que o desmatamento representaria algo de 13% a 20%, 18% do lançamento de gás de efeito estufa na atmosfera. E o erro foi esse, de não ter a sinergia entre as convenções e criar, ao invés de criar uma instituição forte, com capacidade, se criou a Comissão de Desenvolvimento Sustentável, se colocou no ECOSOC, uma comissão que é de 15ª categoria.
tanto ela de 15ª categoria, que o primeiro presidente foi um brasileiro, nenhum de vocês, nenhum de nós sabe disso. Quer dizer, uma comissão que, em tese, teria um papel importante, mas ela foi colocada na família das Nações Unidas num papel tão desimportante que ela, de fato, não disse para que veio. E o PNUMA, como eu disse para vocês, ele foi criado em 72, não teve papel nenhum em 92, e agora nós chegamos a 2012. Primeira constatação, temos que trabalhar na sinergia... Já há tempo? Vai até lá tomar uma água e volta, enfim, mas é que eu tenho que dar... Não, então eu vou ser muito rápido. Quer dizer, o que aconteceu? Quer dizer, não havia sinergia, e o meu melhor exemplo de sinergia, Marina, é que os gases que substituem os CFCs não são regulados pela Convenção de Clima, então você resolve o problema da camada de ozônio e agrava o problema do efeito estufa, porque os HCFCs são até mais de 20 mil vezes mais impactantes que o dióxido de carbono. Então, voltando a essa conferência, o que a gente imagina que seria o mínimo dessa conferência? A questão da institucionalização, da governança, e eu quero insistir, ambiental, porque o que a ciência está demonstrando é o seguinte: a condição do planeta é muito pior do que nós imaginávamos. No caso de aquecimento global, quer dizer, em 2009 se imaginou que seria possível estabilizar o aumento da temperatura em 2 graus Celsius, se fosse possível estabilizar as emissões até 2020 e de 2020 a 2050 cortar em 80%. Mesmo com a crise, as emissões estão crescendo. Mas surgiram outros temas: água doce, oceano, que foi um tema literalmente esquecido até aqui. Talvez a única coisa boa que talvez saia desse documento The Future We Want é o capítulo dos oceanos. Por quê? Porque a humanidade praticamente dizimou os estoques de peixe no planeta. Quer dizer, nós dizimamos os estoques de peixe no planeta, negligenciamos a questão do planeta, além do impacto do aquecimento global no planeta, que diminui a capacidade da sua função de absorver absorver carbono. Então, pessoal, qual é o problema do Brasil nesse caso, que se reflete externamente e internamente, como a Marina colocou? O Brasil não percebeu, na minha opinião, a liderança que se espera dele, ou seja, o Brasil está defendendo uma agenda do século XX. Por que eu estou dizendo isso? Porque parte das discussões da Rio+20 não são Rio 92, são Estocolmo 72. Quer dizer, nós estamos voltando 40 anos nessas discussões, na minha opinião. Quer dizer, o Brasil, ao se aliar, eu peguei um pedaço da Marina, ao G77 e a China, da maneira como ele está se aliando, ele está defendendo o atraso, liderando o atraso. Por quê? O que é o G77? Acho que a Marina lembra, em 2002, nós tentamos criar uma proposta de iniciativa de energia que era 10% de energia renovável na matriz do planeta. Onde nós fomos derrotados? No G77, porque o G77 tem Bangladesh e a Arábia Saudita, que defende uma indenização aos países exportadores de petróleo, porque eles vão perder mercado e receita. Então o Brasil está liderando o atraso, na minha opinião, sob pretexto de que o país é anfitrião. O Brasil adotou uma política de aversão a risco. Quer dizer, nós não queremos arriscar, nós somos a ponta entre todos, mas na prática, essa postura está levando, na minha opinião, a que o Brasil lidere o atraso. E é muito paradoxal isso, porque o grande desejo da diplomacia brasileira é um assento no Conselho de Segurança da ONU. Se o Brasil se saísse bem nesta reunião, mostrando que ele é um país que tem a capacidade de liderar a agenda do século XXI, eu acho que naturalmente nós seríamos reconhecidos pela comunidade internacional como um país que tem essa capacidade de liderança e antecipar as questões. Então o Brasil não está a favor da valorização do PNUMA. Eu estou encerrando, só para vocês terem ideia do PNUMA. O PNUMA é um programa, o PNUMA, as contribuições são voluntárias. Eu sempre conto isso, que em 2002, quando eu participei como representante do Fernando Henrique na negociação de 2002, o Brasil não pagava o PNUMA há anos, então era muito constrangedor, porque o Brasil não pagava o PNUMA. Contribuição voluntária, a gente não pagava o PNUMA, a gente devia dinheiro para o PNUMA. E o orçamento do PNUMA é 80 milhões de dólares, é menos do que se gasta com passagem aérea dos negociadores nos mais de 400 acordos multilaterais. Então, sair de uma reunião como essa,
com este PNUMA é absolutamente vergonhoso. E no documento que está sendo circulado aí, quando dizem, o Brasil agora resolveu assumir a liderança da negociação. Qualquer país anfitrião tem essa responsabilidade num determinado momento. E o documento que saiu não valoriza o PNUMA, não turbina o PNUMA. E, do ponto de vista político, sendo um programa como ele é, as decisões do PNUMA têm que ser colocadas no plenário das Nações Unidas. Então, o PNUMA trabalhou anos numa declaração, num documento sobre consumo sustentável. Quando foi submeter ao plenário da ONU, foi derrotado porque havia um conflito em relação à questão do Irã, então se derrotou a proposta do PNUMA. Então, para finalizar, quer dizer, o Brasil, e aqui eu falo como brasileiro, não é Dilma, não é ninguém, o Brasil está perdendo a oportunidade de liderar, quer dizer, pelo Brasil e pelo planeta. Quer dizer, o importante da Rio 92 é que nós estamos aqui e com todas as dificuldades a gente diz, bom, turma, valeu a Rio 92. Se nós continuarmos nesse passo, em 2000, da Rio mais 40, dizendo, turma, se perdeu a oportunidade de fazer alguma coisa pelo Brasil e pelo planeta. Obrigado. Obrigado, Fábio. Eu acho